Boa noite para quem é de boa noite. E aí, meus irmãos? Com toda a licença, com todo o respeito, eu venho mandar esse áudio. Não é para anular a crença de ninguém, sim para enaltecer, para crescer. Exu, Emojibá. O que quer dizer isso? Salve o rei. Eu sou da linha de Quimbanda e de Nação, que é como a gente chama o Candomblé no Sul, porque era outra nação de escravos que foi para o Sul, que cultua um pouco diferente a mesma coisa. Eu quero que saibam que o que eu vou falar aqui não é para ir contra nunca ao africanismo, mas sim para a gente entender de uma maneira mais complexa, algo diferente do que vão achar nos livros e em outros canais que falam de Quimbanda, de Exu. Para vocês terem uma ideia, quando eu era uma criança, eu fiz o chão, eu me deitei pro santo. Eu era 24 horas, eu fiquei lá. Passou as 24 horas, a mãe de santo veio, depois, as meias já tava, dava para ver que quando ela me dava a comida, ela já estava preocupada por eu ser criança, né? Quando ela chegou no término das 24 horas, eu pedi para ela se eu podia ficar mais um dia, por livre e espontânea vontade. Fiquei 48 horas, o dobro. Então, eu amo o batuque, como a gente chama no sul. Quero falar para vocês sobre Exu, irmãos, o ponto guardião das trevas. Podemos chamar de vários nomes, até demônio, né? Muitos africanistas não gostam de fazer essa comparação, porque vem da maneira errada, né? Vem de um ponto católico, de um ponto puritanista, né? Mas o que são os demônios? A junção dos nossos erros, né? O acúmulo de erros, de pecados, muitas pessoas fazendo o mesmo pecado, como por exemplo fumar crack, vamos dizer assim, né? Porque o crack não é só um desdobramento, tu prejudica toda a família, né? Prejudica todos à tua volta. Então todos fumadores de crack, ao mesmo tempo, criam uma bolha na Matrix, uma Matrix assimétrica à parte, longe de Deus, chamada de demônio. Cada época existe o demônio dos pecados da época, como na época de Salomão tinha o do roubo de cavalo. Entendeu? Mas é o transbordar dos nossos erros, assim como tem o transbordar dos acertos, os anjos. Mas nós que entendemos tudo isso, sobrevoamos com as nossas asas, ou de anjo ou de demônio, os pecados e também as virtudes. Não nos deixamos levar. A gente vê de fora. Estou sentindo isso, por aquilo. Se tiver que pecar é em nome da simetria, fazer o que ninguém quer fazer o que Deus não pode fazer, por ser a infinita misericórdia. Então o Filho faz. E esse momento tão glorioso, onde o Filho trabalha para honrar o Pai, para defender o Pai da traição, tem muito a ver com Exu, que é o ponto Q, tá? Falando do Exu de Quimbanda, né? Que o Exu Orixá, que nós chamamos de Bará, é uma força da natureza. Agora o Exu de Quimbanda é chamado de Exu porque se assemelha com as características do Orixá Exu, mas são guardiões da treva, espíritos que viveram aqui, vivem, forças, entendeu? E eu digo mais, somos nós mesmos. Não estou dizendo que a pessoa se finge, eu me incorporo com Xangô, com Exu Rei e com Pai João. Através da ayahuasca, eu consegui descobrir que é eu mesmo entrando no quântico e me ligando a esses seres que fazem parte de mim. Esses seres que eu faço parte deles.
são uma somatória de todas as nossas vidas, é quântico. Então a gente vai lá, toca, espelha, vem com aquele conhecimento eterno e botamos o nome, temos esse nome dos cabeças de falange para que seja fácil a sintonização, tanto nossa quanto da pessoa que vem pedir ajuda. Eu vou continuar já esse áudio, que vai acabar a bateria aqui novamente. Eu vou mandar antes que acabe e já vem depois o complemento. Luz para nós. Então, irmãos, somos nós mesmos interagindo com o 7/12, com essa cor, com esse ponto dos pilares da consciência. A mesma vibração, por exemplo, a mulher que se incorpora, ou o homem que se incorpora com pombagira, num trabalho de ayahuasca, ou num trabalho de quimbanda ou umbanda, se ela nascesse na Índia, seria Kali. Se fosse em outro país, em outra crença, seria correspondente àquela crença, mas com essa mesma vibração, esse mesmo arquétipo. Então, como é que existe assim? Isso explica muita coisa, né? Tipo, como é que tem, por exemplo, 2 Exu Caveira na mesma sessão? Porque todo o espírito de pessoa que viveu, errou, foi aonde ninguém vai, foi aonde Deus não vai, por querer definir o seu amanhã, querer ser o dono da sua vida, querer ser o seu próprio sol, assim se afastando de Deus. Deus permite, ele não afasta ninguém, mas Deus permite. E assim ele não está só. Há alguém dividindo esse escuro, essa morte, né? Mas então, nós fomos lá e tentamos ser. A famosa disputa. Queríamos ser o próprio Deus. Então, com esse poder que sentimos, sem ter a noção que esse poder era o próprio Deus dentro de nós, achando antes, numa infância da consciência, que esse poder era nosso, a gente quis fazer valer. Nós, chame de Exu, de anjo caído, pai dos Néflins, guardiões das trevas. Nós realmente amamos a luz, porque já vimos ela de fora, já conhecemos as trevas. Então Deus nos perdoa através do sacrifício do seu Filho. E a gente volta servindo com toda essa força que a gente traz, que é dele. Então a gente usa para ele e acrescenta todos os erros que não é ele, para fazer o bem. E a gente poderia botar uma roupinha branca, mas a gente continua vestindo roupa preta pelos nossos, porque a gente não abandona ninguém. Então, para que outros dos nossos recebam a bênção do perdão como nós, o caminho que nós trilhamos ou que até mesmo nós fizemos de erro, ninguém mais passa. Eis o Exu, o guardião das trevas, luz na escuridão, que pode tanto trabalhar para simetria ou não. E o nosso papel
é fazer com que os que não trabalham para a simetria comecem a trabalhar. Fazer os ainda rebeldes assimétricos, criando uma toros à parte, entender que esse poder é de Deus. Entender que só há um caminho para o alívio, que é o filho levando ao pai. Então a gente se entrega não por ser bonzinho, mas por lembrar da dor. Quem quer clarear o seu amanhã sem Deus, não lembra da dor, ou ainda não a conhece. Enquanto os humanos tentam ser deuses, os deuses tentam ser humanos, ficar protegido nessa cabana gloriosa que Deus fez para nós, longe do escuro, aonde não passa água e nem brilha o sol. Então o importante é saber quem a gente é. E mesmo assim, sabendo, não estou falando isso que todos são, quem é da descendência da serpente sempre soube. É saber quem é e usar em nome de Deus, sem se importar com as consequências. É o soldado de Deus, é o veneno de Deus, é a espada de Deus na terra, defendendo os inocentes, já que somos os maiores pecadores. Aproveitando essa bênção da misericórdia que veio através da nova aliança, aliança do amor, da misericórdia, segunda e eterna aliança, onde as leis mosaicas foram abolidas. Foi entendido, Jesus não veio para anular, porque veio para se fazê-las cumprir, para entender que não dá para cumprir, para entender o quanto é bom viver pela aliança do amor, da misericórdia. Entender que qualquer um de nós pode servir a Deus e deve servir a Deus, pelo amor às crianças, aos filhos que temos e que ainda vamos ter. Busquem encontrar Deus em tudo, em toda parte, em cada forma. Olhem os padrões em toda a criação, em todas as folhas, em todas as árvores, em todos os animais. Sintam-se parte disso tudo, porque somos parte disso tudo. Não interessa se de roupa preta ou de roupa branca. O que interessa é amar a Deus, amar o amor, a honra, a justiça, de tal maneira que nenhuma regra precisa nos lembrar. A única regra que a gente segue é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo mais nos é lícito. Chega de hipocrisia, chega de máscaras. Todos nós sabemos, no escurinho do cinema, como realmente agimos, aonde ninguém vê. O importante é usar isso para o bem. É canalizar. É ser um guerreiro de Deus. Eu peço, por favor, se tiverem mais dúvidas específicas sobre a entidade Exu, tanto o orixá
quanto o Exu de Quimbanda e Umbanda, me perguntem, por favor, que esses áudios é falando de uma forma mais abrangente, tá? E não entendem que quando eu falo que é nós mesmos, quando estamos incorporados, que é um fingimento, não mesmo. É uma fusão com seu ser eterno ou com algum ser que sintoniza contigo. Se não sintonizar, não entra. Ou com algum ser que é tu mesmo em outra dimensão, é tu mesmo em outra vida, é tu mesmo em outros momentos. E através da incorporação, com ou sem enteógenos, a gente entra em ressonância com essa energia que é a nossa própria, tanto para cima quanto para baixo, tanto com o caboclinho de roupa branca quanto com o Exu da Calunga. O importante é o que fazer com isso. O importante não é quem eu sou, é o que eu faço. E vamos fazer acontecer. E não é por ser bonzinho, é por inteligência, pessoal. Por inteligência. Para não tocar na dor, vamos seguir a Deus, Ele sabe mais, Ele está vendo todas as possibilidades em todos os tempos, onisciente, onipresente, onipotente. Imagina só, ó Pai, por favor, ó, tá aqui, ó, meu livre-arbítrio, meu livre-arbítrio, meu destino, eu faço um só na Tua mão, Senhor. Eu poderia fazer tudo, putz, eu sou cheio de energia, mas eu quero usar essa energia nos teus planos. Eu quero me alimentar dessa força, não disputar por ela. Eu quero cooperar por agradecimento ao perdão. Mesmo tendo feito tudo o que fiz, o Senhor me abençoou de novo e eu conheci o que é o amor. Então é isso que eu peço para vocês. Busquem entender quem realmente vocês são, mas independentemente da resposta, o resultado é um só: servir a Deus, servir as crianças, servir os mansos, os humildes, proteger. Como aquele cara que é o valentão da escola, mas a sua valentia ele usa para proteger aquele menino que sofre o bullying, que hoje chama de bullying, mas na minha época era espancamento lá na minha terra. Aí o cara vai lá e digo, não, tu gosta, então vem com quem pode. Não vem tirar os pequeninos. Não vem se arriar fazer nome nas costas do pequenino. Tenta fazer nome comigo aqui que tu vai ver. Para que ninguém ria do nosso papai. Não mais. Para que todos o amem. Luz para nós, irmãos. Deus abençoe a todos. E me abençoe, por favor, porque eu sou invejoso, sou egoísta, sou orgulhoso. Sou daquele jeitão mesmo. Mas o importante é que eu entendi que Deus é acima de mim. E que quando eu faço algo de mal para algum irmão semelhante a mim, eu estou fazendo para mim mesmo. E eu tenho todos esses defeitos de caráter, mas eu não sou trouxa. Então eu sirvo a Deus. Muito obrigado. Luz para nós.